Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E mais uma vez a gente conta com a super Ana Carolina Sobreira, a fonoaudióloga, que tem muitas especialidades aqui. Eu vou começar falando. Ela foi formada em fono pela PUC São Paulo. Depois fez especialização lá na Santa Casa de São Paulo em motricidade orofacial. Fez mestrado em distúrbio da comunicação na Unifesp. Aí ela veio para Manaus em 2016 para fundar a clínica de fonoaudiologia da FAMetro, quando ainda ela era docente da instituição, e depois fez uma formação em Denver. Hoje a clínica dela atua em várias frentes da fonoaudiologia e o tema que nós vamos tratar hoje é Meu filho não fala. Quando é que eu devo procurar o fono ou quando é que eu devo me desesperar? Ana, bem-vinda mais uma vez, obrigada. E aí eu queria já começando saber quais são os marcos típicos do desenvolvimento da fala e da linguagem nas crianças e quando é que os pais devem se preocupar com os possíveis atrasos. A criança, ela inicia suas vocalizações por volta dos seus 2 meses. E aí isso vai evoluindo. Quando chega ali por volta dos 6 meses, começa a fazer aqueles sonzinhos que a gente acha bonitinhos, começa a imitar. E ela já está também produzindo alguns fonemas da nossa língua. Vai caminhando, isso só vai evoluindo. Quando chega com 1 ano, isso aconteceu toda uma preparação para ela falar a primeira palavra, que é com 1 ano. Chegados ali 1 ano e meio, que são os 18 meses, a gente já vai esperar que essa criança use essas palavras como pequenas justaposições. São as pequenas frases. E até chegar nos 2 anos, a gente já espera uma comunicação por meio de frases, já começa a ter um entendimento com maior complexidade daquilo que a gente fala. E se isso não está acompanhando, é interessante que se procure um atendimento fonoaudiológico para uma avaliação. Então, aquele bebê quietinho, eu tenho que me preocupar. Tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Eu acho que primeiro fazer uma avaliação, não se desesperar, mas eu acho que procurar. Porque um bebê que reage pouco aos sons, um bebê que reage pouco ao olhar, que comunica pouco com o olhar, é interessante sim que faça uma avaliação. Porque a frase mais mentirosa que existe é que cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu ritmo. Isso é verdade. Legal. Mas existem marcos de desenvolvimento a serem observados. E às vezes os pais vêm, ainda assim, naquele processo de aceitação, né, de que tá vendo que a criança tem algum problema, mas ele fala assim, mas doutora, eu também falei muito tarde, falei com 3, 4 anos, e aí eu posso ficar tranquila porque o pai falou com 3, 4 anos? Não pode. Não pode, ainda mais com esse tanto de informação que temos hoje acerca do desenvolvimento infantil. Então, o que está fora do marco é interessante que seja acompanhado. Já chegaram famílias para mim que falaram, eu estou trazendo meu filho com 4 anos porque o meu filho mais velho com 3 anos começou a falar e ficou tudo bem, deu tudo certo, né? Nossa. Então, isso as pessoas trazem histórias assim de família, né? Mas a gente está num cenário diferente, né? A gente está num momento muito atual onde é possível saber o que esperar para cada idade. Então, o meu objetivo também está aqui nessa conversa é munir essas famílias de conhecimento para que elas possam procurar cada vez mais cedo. Legal. E quais são as principais causas do atraso de fala em crianças? A gente pode ter diversas causas, tem a questão da prematuridade, também pode ter as questões neurológicas, as alterações genéticas, o autismo, né, que tem sido campeão aí do momento. Tem também o TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que antes era chamado de DEL, né, distúrbio do desenvolvimento distúrbio específico da linguagem, né, é o antigo DEL e hoje é o TDL. E se fala um pouco sobre isso porque ele aparece ali sem ter outras questões, outros comportamentos, né? Ai, meu Deus, será que é autismo? Então tem que ser pesquisado, né? Tudo isso. E também o que pode atrasar a fala podem ser os transtornos motores da fala, né? A questão da disartria, a apraxia da fala, né? O atraso motor de fala. Então, tem muitas causas, né? Podem ter muitos porquês. E quando vai lá na consulta fonoaudiológica, primeiro uma anamnese bem tirada, uma boa história e uma boa avaliação, a gente vai conseguir entender qual é a manifestação clínica que está acontecendo ali.
Existe diferença entre atraso de fala e atraso de linguagem ou uma coisa está inserida na outra, assim? Existe. Como é que é isso? O atraso de linguagem é quando a gente vê que aquela criança tem uma dificuldade de linguagem receptiva e expressiva. Ela tem uma dificuldade não só de falar, mas também de compreender, né? Às vezes pode vir dessa forma. E o atraso da fala é quando a gente percebe que há ali uma incoordenação dos movimentos para que ela consiga falar. Porque cada som da língua tem um movimento diferente. Verdade. Então, quando a gente percebe que há um atraso motor de fala, a gente vai ver que essa criança tem dificuldade de fazer certos movimentos, certas praxias, e a avaliação, ela gira muito em torno disso. Como que está se movendo essa língua, como que está se movendo esse lábio, como que está se movendo essa mandíbula, porque tem som que é só mandibular. A, E, I. Eu sou mesmo mandíbula aqui, né? Claro que a posição, tem um posicionamento da língua muito sutil ali dentro, né? Mas diferente, por exemplo, de um lá, que a gente vê a movimentação mais ativa ali da língua. Então, os transtornos motores de fala, né? Eles são separados ali do atraso de linguagem propriamente dito. Então, entendi. Por exemplo, qual é a diferença de uma criança que troca, que ao invés dela falar sapo, ela fala chapo, né? Um transtorno fonológico que todas as vezes ela vai trocar pelo mesmo som. Isso ali é um transtorno fonológico. Agora, quando tem um transtorno motor de fala, às vezes ela vai falar tapo, às vezes ela fala dapo, às vezes ela fala iapo. Você consegue perceber uma inconsistência mesmo nesses padrões de fala. E aí, para cada alteração, eu vou ter uma intervenção diferente, né? Exatamente. É totalmente diferente quando a gente tem um transtorno fonológico comum de quando a gente tem um transtorno motor de fala. No transtorno motor de fala, a gente vai precisar de treinos, de repetições, do mesmo conjunto de palavras. A gente vai ensinar gestos motores, que é bem diferente do trabalho que a gente faz no transtorno fonológico, que são treinos de fala, com diversos tipos de palavras. Então, é um treino comum. O treino motor de fala a gente vai utilizar muitas vezes aqui o nosso gesto e vai fazer algumas técnicas, como prompt, como o REST, DTTC, que são técnicas, né? São formações internacionais que a gente tem para poder aplicar com essa criança. Exige, né, um nível de formação ali para poder se trabalhar. Eu não sei se eu faço errado, porque, por exemplo, tem algumas crianças que chegam lá no consultório e aí eles falam igual cebolinha, né? Ou fala assim. Aí o assim eu sempre encaminho mais cedo, mas o cebolinha eu tinha na minha cabeça que até os 4 anos, mais ou menos, pode trocar o R pelo L em alguns fonemas. Isso é verdade ou eu estou fazendo errado? Existem também marcos de desenvolvimento para cada som da fala. Ah, não sabia disso. Existem também, existe. Então, o que a gente espera ali? Que os R's até no máximo, uns 3 anos e meio. Certo. Né? Porque eles são os fonemas líquidos, né? Eles são fonemas que são adquiridos um pouco depois, né? Então, eles ainda têm ali uma folguinha, né? Digamos assim. Certo. E o afim? Quando é que tem que ir pro... O afim é mais cedo. Os S's, né? Entendi. Os S's são um pouco mais cedo que os R's. A minha filhinha agora tá com 2,7, aí ela trocava o R pelo L. Aí agora ela tá conseguindo falar o R, mas ela não sabe colocar na hora certa. Então, em vez de ela falar Laura, ela fala Araura. É a coisa mais fofa. Mas é isso. E aí tá chegando perto dos 3. Então, ela não falava o R. Agora você falando pra mim tá fazendo muito sentido. Isso, legal. E me fala uma coisa. Como é que eu posso diferenciar entre um atraso de fala isolado e um TEA, porque os pais chegam meio desesperados, assim, que quando a criança tá no atraso, ai, doutor, eu acho que tem, não sei o quê, e às vezes eu não vejo nada de outras coisas, e só tem aquela atraso de fala isolada. Então, quais seriam os sinais em conjuntos que a gente poderia falar, não, isso aqui é mais TEA, isso aqui é mais, vou investigar os outros transtornos que você me falou agora. A primeira coisa que a gente tem que observar são os comportamentos. Acho que uma boa observação é capaz de dizer isso. Quando um atraso de fala e linguagem ele vem isolado, sem estereotipias, né? O campeão deles é o flapping. Flapping, andar na ponta do pé, alguns movimentos ali que são restritos, uma rigidez cognitiva. Só pode ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu vou desencadear ali um choro
uma crise, né? Então, se isso vier somado à questão do atraso da linguagem, a gente já tem que acender um alerta, né? Como que essa criança gira em torno do eixo? Como é que ela se comporta? Ela olha. Eu sempre estou falando do olhar, né? Porque o olhar é muito comunicador, né? Aponta para aquilo que ela quer. Então a gente tem que perceber essas outras coisas. Como que essa criança se comunica? Se ela só te puxa, como é que ele fala que ele quer sair? Ah, ele fica do lado da porta e eu tenho que entender que ele quer sair. Como que ele diz que ele quer comer? Fica ali do lado da geladeira. Né? Então desenvolve uma forma de comunicar mínima, porque o que a gente esperaria, né? Que apontasse, pelo menos, se não fala, né? Sim. Que fosse um pouco mais funcional. Então perceber o que tem a mais fora essa questão, né, não tá falando, né? Você tocou num ponto para mim que é uma das coisas que eu mais tento mostrar para os pais no consultório, porque principalmente quando a criança tem um transtorno do espectro ou tá ali, né, na dúvida diagnóstica, às vezes eles acham que a criança, ele fala, não, mas ele fala A, E, I, O, U, ele conta 1, 2, 3, mas ele não, você vê que não tem nada de função naquela verbalização, não sei nem se é assim que fala, mas você vê que a fala ela não tem uma funcionalidade, a criança não se comunica, sabe? E aí é muito difícil para eu mostrar para esses pais que aquela fala isolada ou repetir aquele eco que ela dá em algumas coisas não é funcional, sabe? E acontece muito isso, Ana. No caso, números, cores, letras, isso geralmente acontece. Repetição de desenho ou de falas que eu vi em um outro contexto, trazido, né, para o contexto presente, isso pode acontecer. Que são as ecolalias, né? Isso daí é comum acontecer também. Então, se a fala ela não tem funcionalidade, a gente pode dizer que sim, é uma fala estereotipada e está compondo, sim, parte desse quadro, né? Não é só o falar, mas falar para quê? Onde essa fala vai chegar? O que ela comunica? O que ela me diz? Sim, que eu acho que vai junto com o olhar, né? Que tem a expressão, que tem uma função, Isso. né? E me fala uma coisa que eu também sei que aqui é só para você me explicar, que eu vou falar isso com a Gabriela, mas de que maneira os problemas auditivos, ou com uma perda auditiva mínima, ela pode influenciar o desenvolvimento da fala? Uma perda auditiva mínima, principalmente na fase em que a criança está adquirindo os fonemas, como é que ela adquire? Escutando, né? Então, ela vai adquirir cada fonema ali escutando. Então, uma perda auditiva mínima, ela pode, sim, ter um impacto, ela pode trazer um atraso de linguagem, de fala, ela pode fazer com que a criança tenha esses atrasos de fala, né? Ou então não conseguir falar corretamente alguns sons. Porque então não escuta direito, Porque né? não escuta direito, entendeu? Às vezes, crianças que têm uma perda auditiva unilateral, tem uma orelha funcionante e a outra não, vão mascarar que tem uma perda, porque tem um ouvido ali funcionando, né? Então, isso vai ser mascarado, né? E aí, é muito importante que no momento, já no ato ali da primeira consulta fonoaudiológica, se peça avaliação auditiva. Mas os pais já, mas eu tenho certeza que ouve bem. Vira quando me olha, quando eu chamo, não sei o quê. E ouve bem baixinho o que eu tô falando. Mas é necessário. Ah, mas por quê? Porque fala depende da audição, a audição depende da fala. E daí eu tô juntando com aquela conversa que a gente teve, porque tem o respirador oral, que tem uma adenoide grande, que vive com otite, e aí ele não escuta direito, então isso tá tudo interligado, né? Tudo interligado. A chupeta lá, a vilã que a gente estava falando, entendi. Então, às vezes, não é nem uma questão de um transtorno espectro autista, não é nem um transtorno de fala puro, assim, no sentido dessas outras questões que você estava me falando. Às vezes é uma coisa anatômica, né, assim, estrutural da face daquela criança que está impedindo dele escutar direito, né? Aí fica uma outra abordagem também, porque daí vai o otorrino. Exatamente. A gente pede otorrino, a gente quer ver como que tá essas vias aéreas superiores, por que tá tendo muito otite de repetição, o que tá acontecendo, então é uma outra investigação. Legal. E daí eu queria entender também, a gente está falando de diversos transtornos, de espectros diferentes de alguns problemas, mas e quando aquela criança não fala, fez a terapia, independentemente do motivo, assim, que recursos que vocês usam, como é que funciona isso? Quando tem essas necessidades complexas da comunicação,
né? Às vezes até com crianças que falam mesmo, para a gente ampliar o vocabulário, para a gente melhorar a sintaxe, né? Porque a sintaxe nada mais é do que aquela ordem correta, usando os conectivos das frases, para isso ampliar. Não só com crianças que não falam, com crianças com TEA, por exemplo, a mente deles é completamente visual. Então, a gente utiliza alguns dispositivos de comunicação por meio de imagem. Então, não fala pouco ou necessita de um suporte, a gente utiliza a comunicação alternativa. Então, eu trouxe até aqui o iPad para ilustrar um pouco isso aqui que eu estou falando, que, por exemplo, vai facilitar a vida de uma criança que não está se comunicando pela fala. Então, por exemplo, ela pode pedir. Isso é um programa. É um programa. Esse aqui é o chamado o TD Snap, né, que a gente colocou. Existem outros também, né, mas esse aqui no caso é o TD Snap. Então, por exemplo, ela vai pedir alguma coisa, né? Eu quero comer pão. Olha Eu que quero legal. comer pão. Que legal. Isso aqui fica muito mais fácil para uma pessoa que não me conhece, para uma pessoa na escola. Isso aqui vai facilitar a vida dessa criança. Então, a gente sabe que tem crianças, por exemplo, com TEA e são não verbais, né? Então, a gente pode facilitar. Isso aqui pode ser expandido, né? Então, por exemplo, outra coisa. Eu quero brincar. Logos. Nossa, Eu que quero legal brincar isso. Logos. Eu quero brincar logos. Então, isso vai facilitar com que ela consiga se inserir nesse mundo, que ela aumente o seu vocabulário, que futuramente ela consiga até se alfabetizar. Então, isso aqui consegue ampliar muito mais. Nossa, eu fico pensando, então, que é um processo muito complexo, porque dentro daquela criança que não é verbal, falando do TEA, então, né, que a gente pega mais, ela existe uma forma de comunicação, ela só não sabe se expressar. Então, com isso aí, ele ajuda, é uma ferramenta para ajudar essa expressão. Exatamente. E como é que a gente vai construir isso? A gente vai aumentando o vocabulário. Tudo que está aqui, a gente experienciou muito para ele Que na legal. sessão e em casa também. Então, por exemplo, arroz, que eu coloquei aqui, Sim. o pão, tudo mais. Eu trouxe um pão, eu tenho um pão de brinquedo, eu mostrei uma imagem de um pão, mostrei um vídeo de uma pessoa comendo pão. Então, ampliou, fez essa expansão lexical, coloquei aqui. Que demais isso. E isso para tudo, porque a gente precisa dizer aquilo que não está dito. A criança com TEA, o cérebro atípico, ele precisa de muita explicação para ele conseguir entender. Mas não uma explicação muito verbal. Precisa ser uma explicação mais explícita. E aí a gente consegue transferir para cá essas explicações que a gente coloca aqui. Isso se transforma em pictogramas, em pequenas palavras. E aí a gente vai ampliando o vocabulário. Por exemplo, a gente tem aqui categorias. Então, tem uma categoria de alimento, de brinquedo, de animal, de lugar. E aqui eu tenho alguns verbos principais. Aqui eu coloquei até mais. Por quê? Porque a gente tem uma infinidade de verbos. Sim. E isso aqui é como se fosse o nosso léxico aqui. Nossa. Como se fosse o vocabulário que a gente tem, as palavras que a gente tem para se comunicar. Então, isso aqui pode ter uma infinidade de páginas aqui dentro, né? Então, não só crianças usam, como os adultos também fazem a utilização. Então, isso liberta, a comunicação liberta. Com certeza. E eu fico pensando que é um aplicativo ou é um programa? Ele é um aplicativo, né, que a gente consegue utilizar. Esse é o TD Snap, que é o que a gente mais utiliza na clínica. Se a família não tiver condições de comprar o dispositivo, de comprar o aplicativo, pode ser feito também com baixa tecnologia, com folha, com os Que cadernos. demais. Isso aqui tudo pode ser gerado aqui e ser impresso também. Se eu estou num lugar que acabou minha bateria, eu posso ter uma prancha impressa também. Então, é uma infinidade, assim, a CA é uma infinidade. Eu fico pensando que é uma revolução mesmo, assim, né? Na forma Sim. de condução desses pacientes que têm dificuldade de comunicação. Porque é isso, quem não consegue se comunicar, você não consegue fazer nada, né? Você fica dentro do seu mundo ali, né?
Exatamente. Que difícil. E aí eu queria entender outras coisas também. Uhum. Como é que é realizado, o que é a apraxia, né? Como é que é realizado esse diagnóstico e como é que seriam as características principais e de que maneira elas se diferenciam das outras? Sim, a apraxia da fala, né, na infância, a AFI, que a gente chama, ela compõe o quadro dos transtornos motores da fala, que nem eu estava falando quando a gente falava sobre a diferença do atraso de fala e do atraso de linguagem. Então, há uma inconsistência nesses movimentos para produzir os sons da fala, mesmo que essa pessoa não tenha perda auditiva, que ela não tenha uma fraqueza muscular. Então, isso acontece, né? Esse atraso a gente já vê que é um bebê que mexe pouco a boca, que nos marcos de desenvolvimento, quando a gente espera que o bebê já esteja fazendo motorzinho, fazendo aqueles balbucios ali com 6, 7 meses, né? Essa criança já é uma boquinha mais parada, e quando chega ali com 1 aninho, tá mais paradinha. Teve inclusive um paciente seu, claro que eu não vou falar, mas um fofucho que chegou pra gente lá antes de 2 anos, a gente fez toda a intervenção com Sério? ele, Que legal. entrou no marco de desenvolvimento motor e vida que segue. Por isso que é tão importante que seja feita uma detecção precoce para que se possa viver a vida normal já já. Então, muitas funções da sua profissão, viu? E o que seriam os distúrbios de fluência, como a gagueira, né, a disfemia? pode acontecer no meio do desenvolvimento da linguagem. Tá vindo ali, vem falando as palavrinhas, começou as frases, tudo aí começa. Aí começa a fazer as pausas, as repetições, os bloqueios, às vezes algumas compensações corporais, né, com os olhinhos, alguma coisa assim. Algumas crianças até começam a falar sussurrando, com uma estratégia compensatória para não gaguejar. Olha isso. E desenvolve isso naturalmente, ninguém ensina. Então, às vezes pode acontecer nesse início do desenvolvimento da linguagem e do nada ela sumir, que é a gagueira do desenvolvimento. Ela vem, com o passar do tempo e o desenvolvimento, ela desaparece. Mas se ela persistir, aí tem que intervir. Isso. Acho que a avaliação para todos, né? Para Sim. todos os casos, para entender, para ver como é que é o quadro. Mas, de novo, intervindo precocemente, a gente evita que isso se instale e permaneça. Certo. E aí, assim, pensando agora de maneira global, pensando tanto na orientação dos pais, quanto naquelas famílias que são do interior, como é que a gente poderia dar um suporte para essas crianças? Se você acha que é válida a telemedicina, a telesaúde, na verdade, e como é que a gente poderia fazer com que, além daquela terapia que eles fazem ali no dia a dia, as escolas e todas as pessoas envolvidas possam aprimorar essas questões nessas crianças que precisam? Essas crianças, elas chegam muito no consultório e é importante dizer que a família fica angustiada depois que termina a avaliação, porque o que eu vou fazer, né? Porque eu tô lá na minha cidade e o fonoaudiólogo mais próximo que tem 40 minutos de lancha da minha localidade. Então, muitas vezes se torna inviável. Né? Então, o que a gente faz? Quais são as condições? A gente estuda aquele contexto, a gente oferece uma possibilidade de um treinamento parental, treinar a família para que possa ajudar essa criança de alguma forma. Ou se ela tem lá um profissional, mas que ainda não é tão especialista nesse assunto, a gente também pode fazer uma supervisão desse profissional. E tudo isso a gente depende da internet. Se tiver uma internet boa, a gente tá bem. Faz milagres. E aí o que acontece? Essa criança vem a Manaus para fazer esses acompanhamentos periódicos. Legal. Né? A gente reavalia, troca o plano terapêutico, vê como que tá essa abordagem, muda o que for preciso, indica para outros profissionais caso a criança precise. E eu fico pensando até no SUS, né? Porque o SUS a gente sabe que às vezes a criança vai precisar de tantas horas de terapia, tanto sei o que o coitado não consegue marcar nem a primeira.
Então, de repente, essa questão de ensinar os pais a fazer também é um recurso que essas mães que não conseguem pagar no particular, elas podem usar com aquela fono de referência, né, que vai atender o filho dela lá uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, né, para eles aprenderem a fazer em casa, né? Sim, eu ainda prefiro 1000 vezes que, se é nessa condição, só tem uma vez, só tem aquela chance, utilizar para orientação familiar. Dos pais ali, né? Exatamente, orientar os pais, do que usar para fazer uma sessão que não vai fazer diferença. O que faz a diferença é a assiduidade, a intensidade das sessões. E a escola pode ajudar de alguma forma ou isso aí é mais em casa mesmo? Depende da escola, depende da entrada que a gente vai ter. Tem escolas que são muito parceiras, que aceitam, né, que fazem de tudo para ajudar. E tem escola que não, né? Então a gente tem que estudar bem ali o quadro. Mas quando a escola parceira é incrível, melhor Aí ainda. Aí vai. Que legal. Nossa, eu adorei a conversa. Queria te agradecer mais uma vez e queria que você deixasse aqui onde é que as pessoas podem achar você e sua equipe. Sim, né? Quero lembrar também da minha equipe. Nós lá somos, no total somos 6 fonos, só trabalhamos com fonoaudiologia, uma equipe já bem veterana, já vem há alguns anos aí comigo. Legal. E pode me encontrar no @bemdizerfono. Ótimo. No Instagram, em mais algum lugar ou só mais no Instagram mesmo? No Instagram, né? E a gente fica lá no The Office também, né? Somos vizinhas. Qualquer coisa corre aqui. Legal, obrigada pela parceria, obrigada por ter vindo aqui. E para vocês que ficaram aqui até o final, queria agradecer a presença assídua às segundas-feiras às 8 horas e dizer que que esse conteúdo chegue a mais pessoas, vocês curtam, compartilham, se inscrevam no canal e divulguem, porque conhecimento empodera e a gente pode ajudar bastante gente. Obrigada!